Efésios capítulo 2, verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. O problema do homem não é simplesmente estar em desarmonia com o seu meio ambiente ou com o próximo, pois todos os homens sem Cristo, eles estão alheios à vida de Deus, e esse é o maior de todos os problemas. A condição pecaminosa do homem é a falta da vida de Deus na sua alma. Isso implica que o homem, sem essa vida, ou seja, sem a vida de Deus, seus movimentos são sempre contrários em relação a Deus, ou seja, dizendo sempre de costa, ou dando a costa para Deus. O apóstolo Paulo trata de um assunto aqui muito delicado e conta para os efésios, ou seja, para os irmãos daquela cidade que fazia parte daquela igreja, como foi a salvação deles, onde eles estavam e o que Deus fez por eles. Nesses versículos vamos dividir em 3 partes. Vamos falar da vida, vamos falar da morte e vamos falar dos delitos e pecados. A princípio ele trata da seguinte maneira: ele vos deu vida, estando vós mortos. A pergunta é: quem foi que deu a vida? Está falando de Deus. Por meio de quem? Por meio de Cristo, por meio da morte de Cristo. A morte de Cristo foi o passaporte para o homem ter acesso a essa vida. Verso 1, capítulo 1, verso 13, ele diz: no momento que você ouviu a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo. Então, com crer em Cristo, essa vida é liberada da parte de Deus, e esta vida é marcada pela habitação de Deus na pessoa, ou seja, a habitação do Espírito, onde o Espírito faz residência, faz morada. Isso é chamado de vida de Deus na alma do homem. O que significa a palavra vida? A palavra vida significa conhecer a Deus. João, lá no capítulo 17, verso 3, e a vida é essa, que te conheça a ti como o único Deus verdadeiro. Então, ter vida é conhecer a Deus. E quando ele diz assim, ele vos deu vida, ele vos deu o privilégio de conhecer a Deus. Conhecer a Deus implica em estar em relação com Ele, ou seja, estar em harmonia. Não existe mais uma barreira de separação. Não existe mais um estado de inimizade. Existe agora uma harmonia. Ou seja, a barreira da ira foi tirada e agora a paz foi restaurada. Isso significa estar em relação com Deus. Depois, ter prazer em Deus. Ou seja, conhecer a Deus consiste em estar em relação com Deus e ter prazer em Deus. O Salmo 1, cujo prazer está na lei do Senhor. Então, a pessoa que tem a vida espiritual em Cristo, ele tem prazer em Deus. Ele tem prazer em ouvir a palavra de Deus, ele tem prazer de louvar a Deus, ele tem prazer em agradecer a Deus por tudo que Deus é e por tudo que Deus faz. Ou seja, tem uma vida de total devoção a Deus. Isto consiste naquela pessoa que tem prazer em Deus. Conta-se de George Whitefield, quando ele passava de frente de um lugar, ou em qualquer lugar que ele passasse, se alguém falasse a palavra Jesus Cristo, ele parava e ficava meditando. Então, a pessoa que conhece a Deus, ele tem prazer em Deus, tem prazer em ouvir falar do seu Salvador, do seu Senhor, daquele que se entregou por ele. Isso consiste em ter vida espiritual. Outro elemento incluso aqui é que a pessoa
que conhece a Deus, essa pessoa está inclinada para as coisas de Deus. A questão de inclinação significa ter o pensamento voltado, ter um planejamento para tal, ter uma sensibilidade para tal propósito, desencadeia essa inclinação. Isso significa, Ele vos deu vida. Então, esses elementos juntos aqui, é que podemos juntar e dizermos, isso significa ter vida em Cristo. Não significa apenas a pessoa dizer assim, eu estou falando a respeito de Deus. Eu estou aqui cantando para Deus. O termo aqui, conhecer a Deus, implica em a pessoa estar em relação com Deus, ter prazer em Deus e estar inclinado para Deus. Não está mais distanciando-se ou dando as costas. Do outro lado, ele vai falar, ele vos deu vida estando vós mortos. O que significa pessoa morta espiritualmente? Esse é o contexto. Vamos pegar esses elementos e vamos contrariá-los, ou seja, vamos falar o avesso, o contraditório. A palavra morte significa a pessoa que não conhece a Deus. Significa a pessoa que não tem relação com Deus, não tem um relacionamento, não tem uma amizade, não tem um companheirismo, não tem ali uma verdadeira ligação com Deus. Depois, a pessoa não tem prazer em Deus. A sua vida está limitada somente aos elementos desse sistema mundano aqui. Ele não tem prazer em ler a palavra, ele não tem prazer em orar, ele só tem prazer de ser independente de Deus. Característica da morte é a pessoa que quer viver sempre independente de Deus. Então a pessoa não tem prazer em Deus. Isso significa morte. Ou seja, a pessoa que está morta espiritualmente é uma pessoa que não está inclinada para as coisas de Deus. Lá em Romanos capítulo 8, verso 5, a gente vê que a pessoa que é segundo a carne se inclina para as coisas da carne. Então, quando a pessoa é inclinada para um lado, não pode ser inclinada para o outro simultaneamente. A pessoa só pode ocupar uma posição, ou para um lado ou para o outro. Então, isso aqui é o inverso. Enquanto ter vida, ele vos deu vida, significa que ele trouxe a pessoa para o conhecimento. E esse conhecimento é vida. Já a morte, a pessoa não conhece a Deus. Então, essa pessoa não conhecer a Deus está ligada à palavra morte. A palavra morte significa também separação. A pessoa está separada de Deus, longe de Deus, não tem nenhum tipo de afeto, não tem nenhum tipo de gosto por Deus. É mais voltada para os propósitos deste mundo, que ele vai falar no verso 2. Não quero falar aqui nessa meditação, quero falar em outra sequência. E aí temos esses dois elementos marcantes. Ele vos deu vida, estando vós mortos. Imaginemos nós o que é uma pessoa morta. Uma pessoa morta, ela não reage a nenhum estímulo. Você pode chamar para fazer qualquer coisa, ela está morta. A gente vai a um velório e vê uma pessoa morta, a gente já tem coerência que a pessoa está morta. A gente vai só para olhar a pessoa ali, contemplar, lembrar, né? Olhar pela última vez praticamente. Mas ali vai chegar aquele momento que a pessoa será sepultada. De uma maneira triste para todos nós, seres humanos, é uma situação que a gente não se acostuma. Mas todos sabem que a pessoa está morta. E espiritualmente falando, a própria pessoa não sabe que está morta. Mas Deus sabe que a pessoa está morta. E quando Deus começa a trabalhar na sua vida, então Deus dá a vida para essa pessoa. E esta vida
consiste da pessoa tipo ressuscitar, certo? Sair daquele processo de corrompimento para vir para uma espécie de crescimento, ou seja, vivicidade. A pessoa passa a estar viva por meio de Deus. Então, essa expressão, ele nos deu vida, estando vós mortos, eu fico a pensar quando a gente passa num cemitério, vê as pessoas ali, muitas pessoas até conhecidas que foram sepultadas ali. Dessa mesma forma, cabe no mundo espiritual. O que as pessoas não percebem, nós seres humanos não percebemos, se a pessoa não nasce de novo, cada dia ele vai se decompondo, espiritualmente falando. Essa é uma realidade que muitos não conhecem, mas é um fato. Do mesmo jeito acontece com o corpo humano. E por último aqui ele fala, ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Aqui nós temos duas palavras. No original, a palavra delitos significa errar o alvo. E a palavra pecados significa errar o caminho ou sair do caminho. Ambos exprimem ou explica para nós que o homem está afastado de Deus. Delitos se refere também a algo que se aparta do verdadeiro ou que se aparta do que é íntegro e sai da sua posição original. Já a palavra pecados é um termo que inclui todas as manifestações do pecado. Então temos a palavra pecados e pecado. Em vossos delitos e pecados. Não é mais uma consequência, e sim, ali fala do diagnóstico de que aquela pessoa está morta. Ou seja, delitos e pecados fala de algo externo que é produzido no interno. Pecado produz pecados. Então a gente vai ver na Bíblia, quando a palavra pecado, está falando da natureza humana caída. Pecados já é o pecado colocando em ação, ou seja, saindo no exterior, aquilo que é produzido no interior. Ou seja, a natureza humana caída produz pecados. Então, a manifestação externa deste princípio, que é pecado, é chamado de pecados. Então, ele está dizendo, vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados. Então, não está falando que estava morto no pecado aqui, mas está indicando que a pessoa estava morta no pecado. Então, a diferença é só o Szinho aqui, né? Quando vai para o plural, dá a ideia de atos externos. Já a palavra pecado sem o S refere-se à natureza humana caída. Ou seja, é o tacho, é a panela ali onde estão todos os ingredientes. Dali é que sai, né? Ou seja, a fábrica de produzir pecados. Que como ele anda, refere-se a como uma pessoa anda, como uma pessoa procede, a sua maneira, o seu comportamento de vida, como ela vê as coisas, como é que ela escuta as coisas. Então aqui está falando de delitos e pecados, como a pessoa vive dominada por esse comando interno. Às vezes eu quero assemelhar, fazer uma semelhança com o boi que é puxado pelo nariz, entende? Ali ele é dominado, mas às vezes ele vai contra a vontade. No caso aqui, a pessoa que vive no pecado, ele não vai contra a vontade, ele vai espontaneamente servir ao pecado. Então Paulo está dizendo como foi que Deus achou o homem e o que foi que Deus fez com o homem. Então Paulo está falando aqui da salvação para aqueles irmãos de Éfeso. Quando nós estamos diante de um texto desse, compreendemos que a ação veio de fora e que nós estamos mortos. É uma vida que Deus dá por graça. A pessoa não merece, mas Deus dá.
Então aqui Deus está mostrando, certo? Por meio que o apóstolo está narrando esse acontecimento, daquilo que Deus fez e aonde a pessoa estava. E que Deus abençoe esta meditação em nossas vidas.